Fala galera, tudo bem? Bem, a gente está aqui com mais uma aula de Química e agora a gente vai começar a trabalhar um pouco do conceito de ligações químicas. A gente vai falar nessa parte do conteúdo sobre as ligações, sobre as interações intra e intermoleculares. Como que nós temos a ideia das substâncias? A gente vai olhar dentro da molécula e vai olhar para a molécula. Então, a gente vai ter dentro dessa parte do conteúdo uma ideia de como que funcionam as ligações químicas e as interações moleculares. Nesse primeiro momento, na nossa primeira aula, a gente vai falar especificamente sobre alguns tipos de ligações químicas. E aí, no caso, a gente vai começar primeiro entendendo o conceito de ligação. Como que a gente tem a ligação química acontecendo? A ideia da ligação química é quando você tem átomos se unindo para formar as substâncias químicas. A gente tem todas as substâncias sendo formadas pela união de átomos. As únicas exceções são os chamados gases monoatômicos. São gases formados pelos chamados gases nobres da tabela periódica, onde você tem um único átomo formador daquela substância. Todas as outras substâncias são formadas a partir da união de átomos, sejam eles átomos iguais ou átomos diferentes, formando assim essa substância em questão, formando assim a molécula daquela substância em questão. Então, quando a gente estiver falando de ligação química, a gente está falando da união entre átomos, que sejam eles iguais ou diferentes, a partir de um tipo de atração, a partir de um tipo de relação atômica, buscando a formação de uma substância química. Então, o conceito de ligação química está relacionado a isso, a essa união de átomos para você ter a formação e a criação, sim, de substâncias químicas. Para a gente falar de ligação química, eu preciso falar da teoria de valência e da chamada regra do octeto, que trabalham praticamente juntas. Dentro da tabela periódica, existem os chamados gases nobres. O que são esses gases nobres? Gases nobres são elementos que têm uma estabilidade. Como eu falei, existem essas substâncias monoatômicas, onde você tem são substâncias formadas por um único átomo. Não existe a necessidade de átomos se unirem para formar aquela substância. E isso só acontece com os gases nobres. E essa característica dos gases nobres foi vista como uma forma de você comparar os outros átomos e entender por que os outros átomos têm que se unir. Eles têm que se unir para chegar à estabilidade. Eles têm que se unir para encontrar uma estabilidade dentro da sua estrutura atômica. E como isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando esse átomo perder ou ganhar elétrons, perdendo ou ganhando elétrons, ele vai chegar a essa estabilidade. E como é explicada essa estabilidade para esses elementos químicos? Os gases nobres, quando a gente faz uma análise da sua estrutura, nós olhamos para a distribuição eletrônica desses elementos e a gente repara o seguinte: a gente repara que o hélio, que é o gás nobre com menor quantidade de elétrons, que só tem 2 elétrons, a sua camada K está preenchida totalmente com 2 elétrons, ele vai ser o único que tem 2 elétrons na última camada. Todos os outros elementos do tipo gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência. A gente diz que esses 2 elementos, no caso o hélio e todos os outros gases nobres, têm a sua estabilidade encontrada nessa característica da sua camada de valência. E aí se tem a chamada regra do octeto. O que a regra do octeto diz? Ela diz que os átomos perdem ou ganham elétrons buscando uma configuração semelhante à de um gás nobre. Para isso, o que eles têm que fazer? Eles têm que ficar com 8 elétrons em sua camada de valência, ou 2 para aqueles elementos que têm uma pequena quantidade de elétrons, que vão ficar com a camada K preenchida com 2 elétrons. Aí sim, eles podem perder ou ganhar elétrons para ficar com 2 elétrons. Todos os outros átomos irão perder ou ganhar elétrons na busca dessa estabilidade, ficando com 8 elétrons na camada de valência.
Existe uma grande quantidade de exceções, elementos que acabam fazendo ligações específicas e que não têm a quantidade de elétrons respeitadas. Mas essa é a base teórica para o entendimento das ligações que a gente vai estudar aqui, a chamada ligação iônica e a ligação covalente. Elas servem como teoria e base para a gente entender o conceito de ligação química. No caso, entender a ideia de como nós temos a chamada ligação iônica e a chamada ligação covalente. A primeira ligação que eu trago aqui é a chamada ligação iônica, ou também chamada de ligação eletrovalente. Como é que funciona isso? Essa ligação iônica, ela acontece geralmente entre um metal e um ametal. Mas qual é a principal característica? Eu preciso de elementos com uma grande diferença de eletronegatividade. Como assim uma grande diferença de eletronegatividade? E lembrando o conceito de eletronegatividade, a gente diz que a eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de trazer elétrons para perto. Isso é aquela capacidade que o átomo tem de atrair elétrons. Eu preciso de um elemento que tem uma grande capacidade de trazer elétrons e um que tem uma pequena capacidade. Eu tenho que ter elementos que tenham átomos que têm uma forte tendência a perder elétrons e um outro que tem uma forte tendência a ganhar elétrons. Eu tenho que ter átomos que formem íons de cargas opostas. Eu tenho que ter um cátion e um ânion. Essa é a característica da ligação iônica. Ela é formada, os compostos iônicos são formados a partir da união de dois íons de cargas opostas. A atração entre o íon positivo e o íon negativo forma o chamado composto iônico. Por exemplo, um exemplo muito comum do nosso dia a dia que a gente tem, que faz ligação iônica, é o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Como é que funciona isso? Se eu tiver a possibilidade de analisar a estrutura do cloreto de sódio, o que eu teria, na verdade, seriam vários cátions do sódio e vários ânions do cloro unidos por uma atração, por uma força eletrostática, já que eles estão atraídos pela diferença, onde você tem um positivo e um negativo, a diferença de carga. E aí você forma o composto iônico cloreto de sódio. Então todo composto iônico é formado dessa forma, aonde eu tenho um íon positivo e o íon negativo. A atração entre o positivo e o negativo, a atração entre o cátion e o ânion cria o composto iônico. Lembrando que você não vai ter só um cátion e só um ânion. Você vai ter um tipo de cátion e um tipo de ânion. Por exemplo, no cloreto de sódio, você tem um tipo que é o sódio positivo e um tipo que é o cloro negativo. Quando você tem eles unidos, você tem vários cátions e vários ânions do mesmo tipo se atraindo. E essa aglomeração iônica forma o chamado composto iônico. É quando eu tenho esse composto formado a partir dessa atração entre positivo e negativo. Certo? Como é que a gente vê isso? Como é que teoricamente a gente entende isso? Eu coloquei aqui um exemplo do composto iônico formado entre o oxigênio e o sódio. Quando eu analiso a distribuição eletrônica do oxigênio e quando eu analiso a distribuição eletrônica do sódio, além de conhecer as características dos elementos, eu vou perceber o seguinte. O oxigênio, por exemplo, em sua camada de valência, o que eu vejo é que esse elemento tem 6 elétrons. Então ele tem 6 elétrons na camada de valência e ele é um ametal. Ele tem uma forte tendência a trazer elétrons. E aí a gente entende também pela sua estrutura, lembrando do que a regra do octeto diz. Quando eu olho para a sua camada de valência, eu percebo que ele precisa de 2 elétrons para alcançar 8 elétrons na sua camada de valência. O que será feito? Ele irá ganhar esses 2 elétrons e irá formar um íon de carga negativa, com uma valência menos 2. Por que uma valência menos 2? Não entraram 2 elétrons? Quando entram 2 elétrons, a diferença entre prótons e elétrons será de 2. Ele continuará tendo 8 prótons, porém ele ficará com um total de 10 elétrons. Esses 2 elétrons a mais faz com que ele fique com essa carga negativa aqui. No caso, ele forma um ânion bivalente. O sódio. Quando eu analiso o sódio, eu observo que pela sua distribuição eletrônica, ele é um elemento que tem apenas um elétron em sua camada de valência.
Como ele tem apenas um elétron na sua camada de valência, eu analisando as propriedades do sódio, eu vejo que ele é um metal. Ele é um metal, logo ele tem uma forte tendência a perder elétrons. Isso também é explicado pela sua característica da sua característica na distribuição eletrônica. Como ele tem apenas um único elétron na sua camada de valência, ele perde esse um elétron. E aí, quando ele perde esse um elétron, ele segue a regra do octeto, ficando com 8 elétrons na camada de valência e alcançando a tal estabilidade desejada por esses átomos. A partir daí, ele forma um cátion monovalente. Lembrando novamente, por que isso acontece? Ele tem 11 prótons. 11 elétrons ele tinha. Quando ele perde esse um elétron, existe uma diferença de cargas. Sobra uma carga positiva, sobra um próton. Esse um próton que sobra, essa carga positiva que sobra, aparece aqui na sua valência. Por isso, Na mais 1. Nós temos uma carga positiva aqui. E aí o que eu observo? Eu tenho um íon negativo, eu tenho um íon positivo. O composto iônico é formado exatamente por isso, por uma carga positiva e por uma carga negativa. Elas se atraem e formam um composto iônico. Porém, quando eu penso na estrutura do composto iônico, tem que existir uma igualdade de cargas. Como assim uma igualdade de cargas? Eu preciso ter a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas. Isso não acontece aqui. Quando eu olho para esse composto, eu percebo que eu tenho apenas uma carga positiva aqui e aqui eu tenho 2 cargas negativas. Para isso ser correto, eu na verdade tenho que ter a mesma quantidade das duas. E aí é o que a fórmula vem a me informar. Esse Na2O, ele na verdade é para quê? Eu tenho Na mais e O menos 2. Eu preciso de 2 positivos e 1 negativo para eu ter a mesma quantidade e a mesma proporção de cargas dentro da estrutura, dentro do composto iônico em questão. Então, por isso dessa fórmula. Existe uma forma da gente entender isso, um macete, vamos dizer assim, que facilita um pouco, que é você colocar o valor numérico que aparece na carga no ligante contrário. Então, por exemplo, aqui ficaria 1, aqui ficaria 2. Então, eu teria essa fórmula aqui e explicaria o porquê de eu ter a fórmula química dessa maneira. A ideia é uma igualdade de cargas. Eu preciso que a quantidade de cargas positivas seja igual à quantidade de cargas negativas, proporcionais. Dentro de um composto iônico, eu não vou ter, logicamente, somente 2 átomos de sódio, somente 1 átomo de oxigênio. Na verdade, terei vários, porém nessa proporção de 2 para 1. Para que eu preciso dessa proporção? Para que se mantenha uma relação de cargas positivas e negativas. Por isso que a fórmula molecular do composto formado entre oxigênio e sódio é Na2O. Eu tenho 2 átomos de sódio para 1 átomo de oxigênio nessa estrutura que em questão que eu estiver me referindo aqui. Correto? Continuando aqui, a gente tem o seguinte, eu coloquei 2 pares de átomos para a gente tentar entender como que a gente faria para chegar à fórmula daquele composto, a partir daquilo que a gente viu anteriormente. Então vamos analisar esses 2 possíveis compostos. Vamos começar pelo primeiro. Aqui eu tenho o cálcio e aqui eu tenho o flúor, 2 elementos. O cálcio é um metal, o flúor é um ametal. Quando eu olho para a distribuição eletrônica, eu tenho que olhar para a última camada, chamada camada de valência. No caso do cálcio, quando eu olho para a sua camada de valência, eu reparo que ele tem 2 elétrons na última camada. Quando eu olho para o flúor, eu reparo que ele tem 9 elétrons em sua camada de valência. Pelas características dos elementos também, o cálcio ser um metal e o flúor ser um ametal, vai me ajudar a entender quem vai perder, quem vai ganhar e quanto vai perder e quanto vai ganhar. O cálcio tem uma forte tendência a formar
cátion tem uma forte tendência a perder elétrons. Daí, quando eu olho para a sua distribuição eletrônica, eu vejo que na camada anterior à última, ele tem exatamente 8 elétrons em sua camada de valência. E aí a gente lembra da regra do octeto, o que ela diz, o que ela traz como teoria e regra para a gente usar na ligação iônica. Esse elemento, sendo um metal, tendo 2 elétrons na camada de valência e 8 na camada anterior, vai perder 2 elétrons. Quando ele perder 2 elétrons, irão aparecer 2 cargas positivas. Ele tem 20 prótons e 20 elétrons. Perde 2 elétrons, ele vai ficar com 20 e 18. Sobram 2 cargas positivas, daí a sua valência mais 2. Quando eu pensar no flúor, eu já vou analisar de forma diferente. Ele é um ametal e ele, no caso, tem 7 elétrons aqui. Ele tem 9 no total, né? Ele tem 9 elétrons no total, mas ele tem 7 elétrons na camada de valência. Esses 7 elétrons na camada de valência, como que a gente vai entender isso daí? Ele é um ametal, tendência a trazer elétrons. Se ele tem tendência a trazer elétrons e tem 7 elétrons na camada de valência, seguindo a regra de octeto, que tem como teoria e base para a gente entender isso daí, esse elemento, esse átomo vai ganhar um elétron. Só que quando ele ganha um elétron, esse elétron faz com que apareça uma carga negativa. Essa carga negativa, essa valência negativa, identificada ali no íon em questão. Então eu tenho o cálcio positivo, e aí vem uma questão interessante. Todo composto iônico é formado, na sua fórmula, primeiro pelo positivo, depois pelo negativo. Então aqui está o composto iônico, formado pelo cálcio e pelo flúor. No caso, o cátion bivalente e o ânion monovalente. Quando eu quiser chegar à fórmula desse composto, o que eu preciso fazer? Eu preciso organizar isso. E como que eu vou organizar isso? Lembra que eu tenho que ter uma igualdade de cargas? Aí eu vou colocar cálcio e flúor, o número 2 vem para cá, o número 1 vem para cá. CaF2 será a fórmula desse composto. Reparem, uma de mais 2, então tenho mais 2 aqui, 2 de menos 1. Então fica mais 2 menos 2, igualei a quantidade de cargas. A proporção será a mesma, consequentemente, eu tenho um composto iônico correto. Por exemplo, no segundo exemplo, eu tenho aí o alumínio, camada de valência, enxofre, camada de valência. O alumínio é um metal, o enxofre é um ametal. O alumínio é um metal que tem 3 elétrons na camada de valência. O enxofre é um ametal que tem 6 elétrons na camada de valência. Por ele ser um metal com 3 elétrons na camada de valência, eu vou observar que na camada anterior nós temos 8 elétrons. Então vamos lá, a regra do octeto, a ideia é essa, vamos em cima dela. A regra do octeto diz que ele vai buscar ficar com esses 8 elétrons na camada de valência. O que ele faz? Perde. Quando ele perde 3 elétrons, aparece uma valência mais 3. Ele fica com uma diferença de 3 cargas positivas. Então eu tenho 13 prótons, 3 elétrons. Perde 3 elétrons, está aqui, ó, mais 3 na sua estrutura. O enxofre é um ametal, tendência a ganhar, trazer elétrons para perto. E ele tem 6 elétrons em sua camada de valência, num total de 16. 6 elétrons aqui, a gente vai lembrar do que a gente falou lá na regra do octeto. Busca por 8 elétrons, ele tem tendência a ganhar, ele vai ganhar 2 elétrons. Só que quando ele ganha 2 elétrons, o que acontece? Ele ganha 2 elétrons, a carga que aparece é a carga negativa. No caso, menos 2, por serem 2 cargas negativas. Então, no composto iônico, eu teria Al mais 3 e S menos 2. Como eu disse, seguindo a ordem no sentido de você ter primeiro o positivo, depois o negativo. Ótimo! Como que eu vou fazer para igualar a proporção das cargas? Trazer os valores aqui para baixo. Al e S, o 2 vem para cá, o 3 vem para cá. Então eu tenho uma quantidade de cargas igual. Eu tenho mais 3 sendo 2, 2 vezes mais 3, mais 6. Menos 2 sendo 3, 3 vezes menos 2, menos 6. Igualei a proporção dessas cargas
positivas e negativas. Eu preciso, dentro do composto iônico, que isso aconteça, que eu tenha a mesma proporção de positivo e negativo, para aí sim eu poder fazer o composto e chegar à fórmula daquele composto em questão, que é o que me interessa normalmente. Certo? Beleza. A partir disso, a gente vai chegar agora e tentar fazer alguns exercícios para entender como é que funciona essa questão da regra do octeto, da ligação iônica, como a gente pode utilizar isso e entender melhor o conceito, gravar melhor o conceito. Por exemplo, no primeiro exercício que eu tenho aqui, diz o seguinte: para adquirir configuração eletrônica de gás nobre, a ideia da regra do octeto, o átomo de número atômico 9 deve. Bem, o que eu preciso saber sobre esse elemento? Eu preciso ter características sobre ele. Vou fazer a distribuição eletrônica dele. São 9, então vai ficar 1s2, 2s2, 2p5. Camada K com 2 elétrons, camada L com 7 elétrons. Esse elemento tem 7 elétrons na sua camada de valência. Quando eu olho a estrutura e eu percebo o que eu tenho nas suas camadas, eu vejo que o mais interessante para ele ficar com a configuração semelhante à de um gás nobre é que ele ganhe um elétron. Quando ele ganhar esse um elétron, que vai aparecer uma valência negativa, ele terá estabilidade, ele terá a característica de um gás nobre, ficando com um total de 8 elétrons na camada de valência, e aí seguindo a regra do octeto e alcançando a estabilidade de um gás nobre como ele quer que faça aqui com esse elemento. Correto? Beleza. Continuando aqui, a gente tem a segunda questão. Considere as seguintes configurações eletrônicas dos átomos dos elementos químicos genéricos no estado fundamental. Aí eu tenho o elemento Y e o elemento V. Qual a fórmula do composto formado por Y e V? Bem, a ideia é a seguinte: eu tenho que analisar a camada de valência desses elementos. Pela camada de valência, eu terei condições de saber qual é a tendência que esse átomo tem ao formar um íon. Por exemplo, o elemento Y tem 2 elétrons em sua camada de valência. Então, a tendência é que esse átomo perca uma certa quantidade de elétrons. Quando eu olho para a camada anterior, 8 elétrons na camada anterior. Se ele perde 2 elétrons, ele fica com 8, regra do octeto. Então, ele vai formar um cátion bivalente. Por que um cátion bivalente? Porque ele perde 2 elétrons, fica uma diferença na quantidade de prótons e elétrons de 2 cargas positivas que vão aparecer aqui na valência. O elemento V, genérico, criado aqui, tem 7 elétrons em sua camada de valência. Se ele tem 7 elétrons na sua camada de valência, observando e analisando a estrutura da sua distribuição, a tendência é que ele ganhe um elétron. Quando ele ganhar um elétron, a valência que vai aparecer é -1, uma carga negativa. Ele ganha um elétron. Entra mais uma carga negativa na sua estrutura. Então eu tenho um íon positivo, eu tenho um íon negativo. Positivo, negativo. Como eu tenho um íon positivo e um íon negativo, a relação entre eles tem que ser igual de cargas para eu chegar à fórmula desse composto. Vou repetir. Aí eu trago esse número para cá, esse número para cá, e chego a uma estrutura que vai igualar a proporção de cargas aqui. Eu terei uma única carga mais 2 e 2 cargas menos 2, igualando assim, 2 cargas menos 1, ficando com uma carga menos 2. Vou igualar assim a proporção, vai ficar mais 2 e menos 2, então a fórmula do composto formado será YV2. Beleza? Gente, assim a gente encerra essa primeira parte da aula de ligação química, onde a gente falou sobre ligação iônica e falou sobre a ideia da regra do octeto e da teoria de valência. Na próxima aula a gente continua falando mais um pouquinho sobre ligação. Um abraço!